de outros lados que não querem que esta entrevista se faça. É Tem que verdade, se estás ver. embora outros lados, estou a brincar, o João coitado estava aqui a ajudar. Pronto, agora já estamos bem. João, então vamos voltar, porque tivemos aqui estes problemas técnicos. Muito obrigada por estar aqui, é um grande orgulho que o João faça parte deste projeto, As Crenças de, na terceira edição, que é um número tão importante, o número 3. João, então vou começar por lhe pedir, por favor, que nos explique um pouco a sua ligação ao mundo espiritual através do seu trabalho, que é muito vasto e é muito diferente, mas pode-nos explicar um pouquinho, para quem não conhece, por favor. A primeira coisa que eu me pergunto é se aquele sonho que você contou no início da gravação anterior, que Uhum. foi o que ele levou a ligar-me para fazermos este programa, que você sonhou que eu era uma espécie de um professor de Deus, que a professora, essa sacerdotisa romana de um templo, lhe perguntava que eu era um professor da linguagem de Deus ou qualquer coisa. Você depois Era, tem que explicar melhor o sonho. está bem. Então, foi um sonho em que havia uma escola e uma professora, assim, do tipo romana, toda vestida de branco, parecia mesmo uma senhora da Roma Era Antiga. uma vestal. Era uma vestal, essas sacerdotisas Ok, que em devia ser. princípio eram virgens em Roma que mantinham o fogo sagrado. Olha, e então aquilo era uma escola e eu tinha que levar que o meu trabalho era ler uma parte de um texto do João. Pronto, e o João também ia. O João ia citar e eu ia ler. E pronto, e Bem, lá no meio do trabalho, a professora perguntou-me assim: qual é o objetivo do trabalho do João? E então eu respondi, quer dizer, eu não respondi mesmo antes de eu acordar, eu ouvi uma voz no meu ouvido que me disse assim: o João procura descobrir a linguagem de Deus. Esse é o trabalho do João, o objetivo do João. E eu acordei com isto, por isso é que acordei motivada para convidar o João para fazer esta terceira edição de As Crenças de. Porque gosto muito do seu trabalho e sempre achei que fizesse sentido fazermos isto, e então com este sonho foi tipo uma confirmação. então, se não se importa, eu gostava primeiro, porque foi por aí que comecei, eu falei 10 minutos para o Ah, boneco há bocado, mas pronto. exato. Sim, Tudo está gravado a outros níveis, chamam-lhe os arquivos acásticos, nada se perde, nem os pensamentos se perdem, quanto mais coisas exato. gravadas. Anda consciente coletivo. Pois, exatamente, está tudo no inconsciente coletivo. Mas o que eu sinto é, primeiro que tudo, que esse sonho é a prova de que a mente é comum. A mente de toda a humanidade, que as pessoas julgam que tem a sua mente, a sua consciência, isto é tudo comum. Uhum. E, portanto, nem sequer há pensamentos verdadeiramente privados, porque isto está tudo a ser partilhado e por isso é que muitas vezes há duas pessoas que fazem a mesma descoberta científica, porque isto Uhum. está a ser partilhado a outro nível e, portanto, é Sim. o que se passa e as pessoas ainda querem preservar esse pensamento, mas não se passa porque nós pensamos num campo de energia mais vasta que se pode chamar Deus. Uhum. E essa é a minha primeira crença, chamemos-lhe assim, que eu não gosto muito da palavra crença, porque dá a ideia de crença é o que acredita. Eu acredito na patinha do coelho, ai, dá-me sorte na lotaria de 10 em 10 anos, ganho 50 € graças a esta patinha do coelho. Tenho uma fezada na patinha do coelho. Sim. Essas são para mim as crenças que eu Uhum. não acredito muito. Eu acho que Deus está para além disso, mas é uma coisa que se sente, mas se quiser pode-se chamar amor, porque Deus é amor. E Uhum. nós fomos criados como extensão de Deus por amor, portanto nós somos só amor, a nossa identidade é só amor, e Uhum. somos Deus porque somos extensão de Deus, somos todos o Filho de Deus, coletivamente somos o Cristo. Mas pronto, isto são as minhas crenças, chamemos. Pronto. Então, João, Agora, em sim, relação à espiritualidade no meu trabalho, que foi a sua pergunta, exato. Uhum. o que eu gostava de dizer é que eu não separo as várias zonas da vida de uma pessoa, seja a parte social, a parte criativa do trabalho, sei lá, nem a ginástica sequer separo. Eu não separo nada na vida de cada um, porque isto é tudo uno. E, Uhum. portanto, o meu trabalho espiritual faz-se, quer quando eu lhe chamo mesmo trabalho espiritual, que eu faço, conversas com Deus, são de certa forma, mas é também no trabalho que eu faço com a minha criatividade. Porque de Uhum. resto foi o Agostinho da Silva, de quem eu era muito amiga, uma vez eu disse, eu não, isto já foi para há 20 anos, eu não sinto Deus. E ele disse,
mas você que é artista, veja Deus com uma criatividade infinita. E Uhum. realmente é isso, Deus é criatividade infinita, que Sim, é uma das formas melhores de ver Deus. Outros veem como amor, outros se calhar veem como o pai castigador, mas é pronto, giro. cada um João, tem a sua versão. há uma frase que diz assim: a criatividade é a inteligência a divertir-se. Essa é extraordinária. É gira, a Essa inteligência é tenho que Deus, não é? escrever. Nesse caso, a Porque inteligência é quem Deus. criou. Deus a divertir-se é com a criatividade, não é? Exatamente, é porque nós pensamos em Deus, Deus é o campo onde nós pensamos, a gente vê o que é que pensa no nosso cérebro, mas coitadito, o cérebro é como um computador que se apaga e se fecha e não tem qualquer autonomia. Giro. É em Deus que está a nossa vida, o nosso pensamento ocorre em Deus. Deus é Uhum. o campo onde nós pensamos. Exatamente, de E uma forma então, livre, não é? De uma forma livre e de uma infinita. forma livre, claro. Portanto, aquilo que eu gosto mais na minha obra artística é quando eu me rio. Eu, às vezes, porque Deus está muito mais adiante que nós, digamos, eu lá vou fazendo como artista algumas coisas. Mas Sim. Deus, digamos, faz coisas muito mais interessantes que eu. E então, de repente, eu olho para uma coisa que fui eu que fiz, fisicamente fui eu, mas que eu não estava a fazer com nenhuma intenção. Aparecem de repente umas figuras que eu rio às gargalhadas, porque, pronto, é só isso. Aham, que giro. Sim, o João tem umas. Então é assim, João, falando dos seus trabalhos, assim, resumidamente, para depois o João poder também explicar, o que eu posso dizer que eu sei é que o João tem uns trabalhos muito giros, umas estatuetas em miniatura que têm um simbolismo incrível, que vai desde da história mais antiga a um futuro que nós ainda não imaginamos, não é, João? E um lado Sim, sim, claro. espiritual. As estatuetas misturam Claro. épocas, informações, não é? Sim, agora deixei de ouvir a sua voz de novo, mas tudo bem, ainda ouvi informações. Sim, então, o João, além de ter sido diplomata durante muitos anos, que foi uma fase da sua vida, depois começou a trabalhar e a assumir-se como artista, fazendo uns trabalhos de estatuetas que rodaram o mundo, tiveram muitas exposições. Depois trabalhou também como performer, que tinha a ver com este trabalho artístico de estatuetas, escreveu um livro, não é? E pronto. Quer-me falar um bocadinho sobre essas estatuetas, aquelas, uma história das. Sim, portanto, eu fui realmente fui diplomata dos 22 aos 39 anos, especializado nas grandes organizações internacionais, a Unesco, as Nações Unidas, o Conselho da Europa, onde era conhecido como um bom mediador, eu conseguia consensos em coisas difíceis. Depois, aos 39, pensei, pois é possível que existam as reencarnações, mas eu quero aproveitar a vida, Uhum, esta vida, pelo menos. E exato. então deixei a carreira e dediquei-me à vida espiritual, à vida artística, como artista plástico, e à vida como performer de dança-teatro e como escritor, sobretudo, que publiquei esses dois livros, O Território e o Mapa e A Espada. Uhum. Esses mundos de bonecos, que são mundos miniatura dentro de caixas, chamam-se Jardins Mágicos. E agora estou a fazer um bastante grande, ainda maior. Eu vou fazer uma exposição agora aqui em Lagos, no dia 15 de dezembro. Uhum. E estou a fazer peças grandes. Uma é o Xamã, que é português. Outra é a Alma do Mundo. Outra é o Ego, que é o Big Brother. Outra é Deus, Deusa, porque é Shiva. Os extraterrestres estão ali a observar, também estão com Teletubby, que é o filho do extraterrestre. Depois temos uma mulher javanesa que tem dois filhos com máscaras, porque isto anda tudo à volta de máscaras. Esta obra grande que eu estou a fazer, que tem 1,30 m de largura por 60 de profundidade e 60 de altura, é feita com manequins, esses manequins que há de madeira, que é para os artistas desenharem o corpo humano em movimento, nas poses que querem. Com esses manequins eu pus-lhes máscaras a cada um deles. Pus máscaras, pus-lhe roupas, pus-lhe barro à volta, pus mil histórias Uhum. muito cómicas, Que giro. muito cómicas Sim, e muito verdadeiras, porque o principal que está deitado no chão é o vírus da dualidade, o vírus da engraçado. separação. E o Aham. último eco, este Covid, é o último eco do vírus da separação,
que surgiu há muito tempo e gerou a dualidade, porque nós estamos agora a ter a oportunidade de voltar ao uno, Uhum. voltar a ser Deus, voltar a ser filhos de Deus. Como é que temos essa oportunidade? É que este vírus veio cá fazer um trabalho pela humanidade, veio cá para nos ajudar a tomarmos conta do que é que queremos. Queremos continuar a ser controlados pela televisão, que é um suporífero, e pelos políticos, e pelos economistas, e pelos doutores da medicina, que não sabem nada da mula russa, que ainda não perceberam um décimo do que é o vírus, que andam completamente às aranhas. Os cientistas, os médicos e os políticos andam completamente às aranhas, não sabem por onde se há de virar, não sabem de resto se é um vírus, se é uma bactéria. Uhum. Sim. E onde é que é essa exposição, do dia 15 de dezembro? Esta exposição é a meias com uma amiga minha, a Adelaide Felipe, que vai ser no armazém regimental, que é uma Hum. coisa que pertence ao exército, Uhum. e que é ali é um edifício do século XVII, ali Giro, ao pé da estátua do infante Dom Henrique e da igreja, aquela onde há giro. os jatos Uhum. de água ali em Lagos, é um sítio muito bonito. E ela disse-me, olha, eu este ano fiz poucas peças, porque ela tem Uhum. todos os anos a exposição nesta altura, de 15 de dezembro a 31 de dezembro. E ela disse, eu fiz poucas peças, se quiseres, tens metade da sala à tua disposição, faz tu metade da sala, que é grande, para as Certo. tuas coisas, eu Uhum. faço metade para a minha. Que espetáculo. Uhum. Boa. É isso, Então todos os artistas, a gente colabora, ela dá-me imensos conselhos, eu dou-lhe imensos conselhos, porque a gente, como tem sensibilidade, sim. temos sensibilidade para a obra dos outros e ajudamos uns aos outros. Aham. Exato. Mas desta vez então o seu trabalho agora vai ser de estátuas que não são em miniatura, é isso, não é? São estátuas São grandes. miniatura, mas já tem para aí este tamanho, como é que eu hei de mostrar assim, deste tamanho, Aham. já tem, portanto, já tem para aí uns 20 centímetros de altura, portanto, as dantes eram pequeninas, eram do tamanho assim de um dedo, Uhum. porque eu também faço esses mundos miniaturas, jardins mágicos, agora faço para aí em 20 centímetros, porque são esses manequins, esses modelos de madeira. Ok. João, então pronto, há aqui um assunto engraçado. O João criou subpersonalidades suas, não é? Descobriu que o João e todas as pessoas são um conjunto de várias pessoas, não é? Uh, Sim. Pronto, e isso tem graça. O seu nome é João Teixeira da Mota, não é? De outro dia estivemos a falar que uma boa conclusão para o seu nome é a subpersonalidade que o João criou tem vários nomes, ele já nos vai explicar. E um deles é João, que é o homem simples. Então chegámos à conclusão que João Ah, Teixeira da Mota é o homem simples, Teixeira vem de teia, teia é conexão. Então o homem simples que faz conexões de mota. Mota, quem se desloca de mota normalmente desloca-se com prazer, porque os de motar são pessoas muito felizes. Então, João Teixeira da Mota, o homem simples que faz conexões com prazer. Cá está o nosso João Teixeira da Mota. essa está. Você já está. Tem que dizer à profetisa lá de Roma que você merece uma medalha também, Parece porque uma já boa inventou para nota. aí uma história muito Estou a estudar bem a divertida. lição. E então, A o professora João, vai ficar satisfeita com a Diana, a deusa Diana. diga-nos lá então, É uma João, encarnação. o que é que foram essas subpersonalidades que o João criou? Porquê que as criou? Toda a gente também deve ter as suas subpersonalidades. Eu acho que sim, que ninguém é especial, que nós somos todos únicos e especiais, Uhum, apesar de sermos todos filhos de Deus. Mas cada um tem funções e missões diferentes. Eu, uhum. por exemplo, criei uma raça cósmica Que giro. que Deus autorizou. Criei a primeira raça que não havia até agora, até o João, que é simples e humilde, mas criou uma raça cósmica, a Boa. primeira em que há humanos, extraterrestres e anjos. Não havia até agora. Sim, uma É raça os dois, cósmica. dois. E Sim. sabe como é que a gente se define? Porque já há uns dois na televisão, nesses programas do Got Talent e tal, são pessoas que já sentem o Terra 2, porque o dois vem da nova Terra que se está a criar, quando as pessoas se vão mudar as que quiserem.
As outras ficam aqui na guerra e no vírus. E aham. então, os 2-2, não é nada fácil aceitar ser 2-2. A maioria da humanidade não quer. A O que é humanidade ser só dois quer uma dois? terra de paz e de amor. Os 2-2, Sim. a minha identidade é a minha missão e a Uhum. minha missão é a minha identidade. Ok. Ou seja, Uhum. nós não temos identidade para além da missão que nos é atribuída. Boa! Não temos identidade, é É só a nossa ótimo. missão faz de identidade. Sim. E a nossa identidade é a nossa missão. Não vemos diferença entre essas duas palavras. E há pessoas que têm mais outras há pessoas que não são dois dois. Claro, eu sinto que vai ser feito um plebiscito à escala mundial pelas Nações Unidas, pelo nosso presidente Guterres, ou, por exemplo, primeiro-ministro ou secretário-geral, em que se vai perguntar à humanidade se quer realmente um planeta de paz, de alegria, de amor, de criatividade, em que não, de energia gratuita, para que as pessoas não tenham que trabalhar por obrigação, ou não querem. 97% da população vai votar a favor. E as Nações Unidas têm que seguir isso. Depois, há 0,001% da população que aceita os 2-2, ou seja, vão deixar de ter identidade para cumprirem missões, depois voltam à base comum e é-lhes atribuída outra missão e outra identidade. Ajudamos os planetas em fase de transição. Hum. E o que é que são os planetas? Os planetas são o quê? São outras pessoas? Os planetas é uma invenção que aqui falam desta Terra que é redonda, mas nada disto existe. Toda esta cena da tridimensão é tudo mentira, porque já a própria bidimensão foi uma invenção, porque só o unidimensional é que existe, que é Deus, que é o que nós somos. Nós somos unidimensionais. Mas depois inventamos estes sonhos, e então aqui ao planeta Terra chama-se, noutros sítios, o sonho do exílio. Estamos aqui exilados do paraíso, que é a casa do Pai, que é onde vamos voltar os que quiserem. É o sonho do exílio. Estamos a sonhar que estamos exilados, que Aham. estamos adormecidos. Boa! Não, é giro, muito giro. E então, pronto, ótimo. E então, o João quer falar-nos um bocadinho assim sobre o seu trabalho, os estatuetas, livros, performer, eh, ou seja, o que está a fazer agora já sabemos, esta exposição, não é? Tudo isto sempre teve a Sim, ver uma linha espiritual. O seu trabalho como diplomata também tinha uma linha espiritual? tinha, porque eu realmente tenho que confessar isso ao passar dos 30 anos que deixei aquele mundo. Aquela área. Eu representava um outro mundo alternativo da espiritualidade, da ecologia, da verdade nas Nações Unidas. Eu Uhum. não me sentia que estava só a representar Portugal, ali Portugal era um pretexto para eu falar de outras coisas. Por Giro. isso é que acabaram por ter problemas comigo. O último embaixador disse-me assim: o senhor é muito roda livre, não é? E eu disse: tenho que confessar que sim. Eu era roda livre, porque eu não recebia instruções de Lisboa, e então inventava o que queria. Como é que os senhores falam de paz e depois chegam a casa e batem nas vossas mulheres e nos vossos filhos? Ninguém dizia coisas destas. Então, já o meu trabalho era espiritual e os meus brinquedos já começavam a ser espirituais desde a adolescência, que eu fazia encontros de objetos meio surrealistas, meio espirituais. Uhum. E depois o livro que eu primeiro publiquei, O Território e o Mapa, foi um grito de liberdade. Quando deixei a carreira diplomática, em 89, publiquei o livro, creio que em 91. Publiquei primeiro em França, saiu em 3 revistas em Paris. Tinha a ver com o quê E esse depois... livro? Hã? Esse livro tinha a ver com o quê? Tem a ver com a liberdade e tem a ver com a unidade, ou seja, passa-se na América pré-colombiana, é uma mistura de Peru e de México, e o imperador, que é o Atahualpa, quer fazer um mapa, mas a população revolta-se porque não quer ser metida num mapa, porque eu sinto que as pessoas que nasceram nos últimos 30 anos já nasceram no mapa, e eu tenho imensa pena delas porque eu ainda nasci no território, eu Hum. ainda tinha os pés na terra.
As pessoas já nasceram na televisão, nos plásticos, em todo esse mundo da mentira generalizada. Então, o E mapa então, é um pouquinho a maneira de cada um ver a realidade e não a realidade. é a maneira que nos ensinam, que os nossos pais, os nossos professores, os nossos políticos ensinam-nos a ver assim. Olha, temos que fazer as vacinas, temos que fazer as vacinas. É tudo a mentira do mapa. Uhum. Ok. E porquê que na altura do território não era tanto assim? Porque não havia tantos meios de comunicação? Não havia, sim, era muito mais primitivo. O plástico tinha acabado de nascer, os meus brinquedos ainda eram de plástico duro, ainda não havia, não havia sacos plásticos no meu tempo, por exemplo, não havia poluição dos oceanos, não havia nada disto, não havia computadores, não havia cenas nenhumas. Eu, de resto, quando a televisão apareceu, quando eu tinha pai 17 anos, já eu nem não acreditei. Quando mostraram a ida do homem à Lua, estavam lá as empregadas e os meus pais a ver a televisão, o homem na Lua, e eu passei pela sala e disse, é tudo mentira. Fake news. E, Hum, portanto, não havia essa... A televisão ainda não controlava a cabeça das pessoas e as emoções. e o João E, escreveu portanto, esse era livro. mais real, era mais real. As pessoas estavam mais na natureza, pronto. Sim. Então esse livro foi a sua primeira exposição, pessoal, não é? Assim, de um trabalho autêntico seu. Foi o livro. Nessa altura fiz também uma exposição em minha casa em 92, que o Público deu notícia, o jornal O Público. Tem uma foto da Isabel Ferreira, creio que se chama ela, uma jornalista fotógrafa, tornou-se artista, e fiz a primeira exposição em minha casa. E Uhum. ainda me lembro que era by appointment, porque era a minha casa, estava transformada em casa-museu, na Rua Ribeiro Sanches. Ainda me lembro que veio a Sofia de Melbrana, que quando esteve em minha casa em Paris tinha ficado assustadíssima com os meus jardins mágicos, que eu comecei a fazê-los em 89, 88, 89 em Paris. Porque quando deixei a carreira diplomática, a sala de jantar transformou-se em ateliê para fazer esses mundos miniatura. E então a Sofia foi lá em 98 ou qualquer coisa assim, 98 ou 80, eu já não sei, não interessa, 88, foi quando eu tinha deixado a carreira, foi 88, foi lá para uma coisa de letras das mulheres escritoras e tal, e ficou no quarto, mas ela tinha imenso medo, o caminho mais direto era passar pela sala de jantar para ir para o quarto. E ela dizia, não, eu tenho receio desses seus jardins, desses seus personagens miniatura, porque ela que era muito forte em relação à PIDE e era desabrida com tudo o que era coisas sociais e políticas, tinha imensa coragem. Por outro lado, assustava-se imenso com os fantasmas e os espíritos, coisa que o Miguel, filho dela, e a Maria também herdaram, por isso é que eles têm horror à espiritualidade, o Miguel e a Maria, porque herdaram da mãe esse medo aos espíritos. Tinham medo das suas estátuas, porque as suas estátuas estavam muito relacionadas com espíritos. Eu foi naquela altura em que eu estava a deixar a carreira, estava a brincar no chão, tinha começado a brincar com a filha de uma amiga minha, que tinha 2 anos, ela destruía tudo o que eu fazia, e eu então pensei, então vou fazer as minhas construções em casa, miniaturas, assim ela não estraga. Portanto, era um sonho, era uma magia. O meu irmão Luís, que era galerista, é que uma vez foi lá a Paris e disse, um dia quero fazer uma exposição com isto. E eu disse, mas isto não é arte. E ele disse, não, eu é que sou galerista, eu é que sei que isto é arte. Está bem, mas aquilo era só um sonho. E, portanto, era um sonho de espírito, era um sonho infantil. Era um sonho E, seu, e uma brincadeira sua. ao princípio era uma brincadeira, não me tinha dado que estava a fazer arte. Mas era uma brincadeira sua, tipo, era tipo como se fosse uma coleção, uma coisa que ia fazendo, gostava de Sim, interagir com porque eu isso. sempre achei graça ao longo dos anos. Eu tive uma vida muito só. Nunca tive nem namorados, nem namoradas, praticamente. Uhum. Tive uma relação com uma mulher em Nova Iorque durante 6 meses, mas foi o que mais durou, foi isso. E, portanto, eu tive muito mais a vida dos livros, Uhum. que estou sempre a comprar livros e sempre a ler, e dos objetos. Sempre fui colecionando objetos de miniatura, então sempre fui fazendo histórias. Uhum. Aquilo que eu não tinha na vida real,
e não tinha pela televisão, porque nunca tive, eu fazia as minhas próprias histórias com os bonecos todos. Estava já desde criança, lá na sacristia da casa dos meus pais. Havia uma capela e uma sacristia. E eu, quando era miúdo, usava a sacristia como o meu quarto dos brinquedos. A partir de uma certa altura, tomei conta daquilo, pai, com 9 anos. Antes era comum com os outros miúdos, havia um quarto dos brinquedos. Mas, nesse aí, eu fazia com bonecos, dessa altura realmente miniatura, deste tamanho assim, travessias. O que eu gostava mais de fazer era a travessia de um lado ao outro do quarto, que eram os que vinham, os americanos, que iam da costa leste, nos seus vagões e com os seus bois, suas mulheres, os animais, atravessavam o quarto todo, onde havia índios, pântanos, o pior que se pode imaginar. Giro. E ao fim, ao outro lado do quarto, só chegava uma mulherzinha cor-de-rosa da farinha Amparo, muito pequenina, nua. Era uma coisa extraordinária essa cena que eu fazia. Esse era o jogo que eu repetia. Era primeiro saíam imensas pessoas do lado leste, do Sim, lado Atlântico, e depois iam atravessando e só chegava à Califórnia a mulherzinha da farinha Amparo. que engraçado. E então um dia o seu irmão, que tinha uma galeria de arte, achou que por bem que isso virasse arte, que fosse conhecido, não é? Sim, e eu depois comecei-me a dar conta que era arte, Uhum. e então, entretanto, deixei a carreira diplomática, fiquei um ano em Paris, ainda a curtir a vida, tinha direito ao fim de 17 anos de prostituição, como eu lhe chamava, que eu Aham, disse isso ao meu último embaixador, que já me sentia uma prostituta. sim. Porque, enfim, não vale a pena Tinha que responder a explicar muitos toda a gente. padrões e tudo isso. Hã? Tinha que responder a muitos padrões. Tinha que responder assim, aos padrões, sim, sim, porque no fundo era ele que dava ordens e ele não tinha nada de diplomata. E os outros colegas dos outros países gostavam era que fosse eu a dirigir as reuniões e não ele. E Sim. iam-lhe fazer elogios de mim, que era o que ele menos gostava. Eram Uhum. os elogios que os outros faziam de mim. Enfim, portanto, deixei a carreira e desde esse tempo o livro que eu tirei foi O Grito de Liberdade, o Território e o Mapa, como eu estava a explicar há bocado. Depois foi um livro que publiquei agora em 2017, que levou 3 anos a escrever, sobre a espada, Uhum. porque eu tinha a espada do último rei João, absoluto de desculpa, Portugal, o só uma Dom pergunta. Miguel. João, então houve o primeiro livro, não é? Depois houve as estátuas, que o seu irmão começou a promovê-lo, não é? Na ordem Hum. cronológica, não é? Sim, em ordem cronológica tem que se falar pelos Jardins Mágicos. O que se passou foi que o meu irmão começou-me a levar, então, as minhas obras à Arco de Madrid, à Feira Arco. Em 1997, 8, Uhum. eh, sim, 97 e 98. Fui lá Uhum. 2 vezes. E o príncipe das Astúrias, o atual rei de Espanha, veio ver as minhas obras e achou imensa graça, riu-se imenso das Uhum. minhas obras, porque uma delas, eu não vou contar esses detalhes, mas eu tenho as fotos desse encontro e Sim. é muito divertido com o atual rei de Espanha. Uhum. E Mas outra pessoa que foi lá foi também o Fernando Azevedo, que era o diretor da Sociedade de Belas Artes. Uhum. E ele disse-me: isto é extraordinário, isto é absolutamente surrealista, e você tem que ir fazer uma exposição às Belas Artes. E eu disse: não, mas eu já vou para o Japão, já fui convidado para fazer a minha primeira exposição em Osaka. Isto falava-se em 97. Uhum. Eu disse: não, você, como português, tem que primeiro fazer uma exposição em Portugal e depois é que vai ao Japão. Eu disse: está bem. Então fez-se uma exposição enorme lá nas Belas Artes, com 18 jardins mágicos, bastante grandes, que veio no telejornal, naqueles tempos eu ainda tinha direito a telejornal, depois já dei... E então, essa exposição deu bastante notoriedade, foi, como alguém disse, uma coisa muito inovadora, uma pedrada no charco da arte portuguesa da altura, muitos críticos falaram, o João Pinheiranda, o Bernardo Pinto de Almeida, a Luísa Soares de Oliveira, o António Rodrigues, o Porfírio, do Museu da Arte Antiga, uma série de críticos falaram em termos entusiásticos. Uhum. E o Pomar fez uma entrevista, o Alexandre Pomar.
Uhum. E, E isto eram e bonecos miniaturas que contavam qual história? eram histórias em que eu misturo a história da humanidade, a espiritualidade com o humor. Eu gosto de Uhum. misturar o humor nas histórias da história da humanidade e gosto de refazer a história. Foi uma coisa de resto que o João Pinheiranda percebeu. Ou Uhum. seja, que eu, nas Nações Unidas, tentei mudar a história da humanidade, não consegui. Então, tentei com os meus mundos miniaturas, que são mágicos, porque eu, quando faço, eu, por exemplo, quando colo uma figura de um Buda, Uhum. eu invoco a energia do Buda para estar ali presente. Portanto, Uhum. por isso é que eles são mágicos, Sim, porque emanam energia. que giro, que giro. E depois esperamos que eles tenham alguma consequência, não é? Para melhorar a realidade. Claro, eu espero que sim, porque Uhum. estes jardins mágicos, cada uma dessas caixas, 18 caixas, eu dizia que era uma porta para uma outra realidade, para um outro mundo. E o problema foi que depois aquilo foi à China e andou pela China, pela Coreia, pelo Japão e tal, e começaram a desaparecer pessoas lá dentro das caixas. Ah, gostaram. E eu depois disse que já não era responsável, porque aquilo era mostrado com audífonos onde eu contava a história. Uhum. Deram-me um subsídio para se fazer uma música. Foram compostas 18 músicas Uau, que e giro. eu contava 18 histórias. Ah, que E as giro. pessoas, eu estou a ver os chineses no Jardim Lulimyoc, quando foi exposto em Macau, a ouvirem aquilo. E eu pensava o que é que eles estarão a ouvir, porque Uhum. era língua, era em chinês, que foi traduzido para chinês, para coreano, para japonês, Uau. e então começaram a desaparecer pessoas, ou seja, eu dizia para as pessoas olharem assim ao nível dos bonecos, para terem a humildade de se sentirem como bonequinhos para poderem entrar lá. E Uhum. então começaram a desaparecer pessoas e eu disse, pronto, agora já não sou responsável, porque eu não sabia se as pessoas não voltavam a esta realidade porque gostavam muito de lá estar ou se tinham ficado aprisionadas, e eu não sabia isso. Boa. Muito bom, muito bom. Tomara que agora esta exposição do Covid tenha alguma consequência boa também, não é? Pois esta exposição tem mais a ver com o vírus da separação, da dualidade do Covid. É só o último eco, é o último espelho, porque este mundo foi feito com espelhos. Eu criei esse personagem do Senhor dos Espelhos no segundo livro, que é a espada, porque eu Uhum. tinha essa espada que era do rei Dom Miguel, e então decidi escrever e É uma apresentar a grande espada ao coincidência, público não é, João? português. Hã? É uma história incrível, porque o João é tão ligado à espiritualidade e a razão das coisas e ter tido essa espada. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Sobre o que acha que está por trás deste misticismo, esta coincidência do João ter tido essa espada? Qual seria a sua missão? Exatamente, eu não acredito em coincidências. Uhum. E o que eu acho é que aquela espada veio ter comigo, e éramos 9 filhos, porque o Dom Miguel deixou a espada em 1834. Em 1943, o Supremo Tribunal de Justiça, contra a vontade de Salazar, decretou, por seu acórdão, que devia ser devolvida aos herdeiros de Dom Miguel e de Dona Ana de Jesus Maria, que era irmã dele, ambos filhos de Dom João VI. E o meu pai era herdeiro. E então, meu pai tinha acabado de morrer, o tio-avô meu, Miguel Teixeira de Barros, que era afilhado do Dom Miguel, era uma família que se endividou pelo Dom Miguel, e portanto era justo que a espada de Dom Miguel viesse para a família que o apoiou e que foi um dos 12 fidalgos que levou terra lá à Alemanha para o filho de Dom Miguel nascer em terra portuguesa, levaram malas com terra. E, portanto, essa espada veio ter ao meu pai, que foi guardião dela durante 40 anos, Uhum. e depois, quando ele morreu, eu decidi assumir a espada e tive-a durante 30 e tal anos, até que realmente já não tinha um tostão, e decidi, olha, já escrevi o livro, já apresentei, vou vender ao Estado, porque eu acho que faz todo o sentido que ela esteja no Palácio da Ajuda, porque Uhum. foi lá que o Dom Miguel chegou, quando veio do exílio, e ele vivia sobretudo em Queluz. E, portanto, foi uma questão da minha família se ter aliado à família Bragança, e daí é que veio essa herança, não sendo eu filho do Dom João, filho, Herdeiro. descendente do Dom João VI, o que é Uhum. curioso. Contudo, a espada principal do Dom Miguel, que era a peça principal da herança de Dom Miguel, foi Uhum. parar ao meu pai. E o João relaciona Dom Miguel com o Arcanjo Miguel?
Sim, porque quando ele nasceu, a mãe, a Carlota Joaquina, e as azafatas, não sei se o rei estava lá com ela, não sei, perguntaram que nomes há de dar ao meu filho. E tiraram sortes, não sei como é que eles faziam aquilo, se tinham em papelinhos os nomes, não sei o quê. Saiu Miguel. Ai, vamos ver outra vez. Saiu Miguel. E saiu 3 vezes Miguel. Uhum. Portanto, Dom Miguel era mesmo para ser Miguel, Aham. porque podia ser outras coisas. Incrível. Portanto, o que eu digo no livro é o que eu sinto. Com o Dom Miguel fez-se uma última tentativa para a espada representar, porque a espada é um espírito que Uhum. encarnava em vários heróis, Uhum. como o Heitor na Guerra de Troia, o Cavaleiro Rolando, o Rei Artur, todos esses heróis que representaram algo na história da humanidade. E Uhum. tentou-se em 1820, que já era uma época em que as espadas estavam a desaparecer e começava a haver as pistolas, como agora aos drones, Uhum. fez-se uma última experiência com o Dom Miguel a ver se ele conseguia remodelar a tradição, que é um bocado o trabalho que eu estou aqui a fazer, a ressimbolizar as coisas. Uhum. Por exemplo, aquilo que se chamava de antes o Espírito Santo, poder-se agora chamar o 25 de Abril, por exemplo, é um exemplo. Uhum. Com o Dom Miguel tentou-se atualizar a tradição espiritual e política, mas ele não esteve à altura, porque, coitado, ele era burro, não era inteligente, tinha inteligência muscular, tinha uma inteligência diferente, mas não tinha cultura nenhuma. Era um Uhum. rei toureiro, era o que lhe interessava eram os touros, pronto. Uhum. E as corridas de cavalos e as caças, era só isso que lhe interessava. Sim. E, Uhum. portanto, o que eu sinto é que o Dom Miguel foi uma última tentativa de se fazer isso que ele não esteve à altura. E por isso é que Uhum. eu disse a uma descendente da, da, do Dom João VI, uma Van Uden, quando ela disse: então, você chamou ao meu avô, ou bisavô, ou trisavô, um herói falhado. E eu disse: falhou porque ele não conseguiu impor ao país e à Europa, porque a Europa coligou-se toda contra ele, a solução. Isso foi porque foi a maçonaria que o venceu. E realmente os inimigos de Dom Miguel era a maçonaria, os ingleses e os liberais. Uhum. Ok. E o João, e como performer, como é que foi a sua vida como performer? Como é que decidiu começar a fazer isso? Pois eu a primeira performance que fiz foi num palco nos arredores de Paris, naqueles subúrbios de Paris, um amigo meu que tocava rock progressivo e tinha a namorada, que era a Sidonie, que ia fazer uma dança. Eu disse, se quiseres também posso dançar. E, portanto, eu ainda não tinha saído da carreira diplomática há uns meses antes, já estava naquela fase de estar a pensar sair, e foi para aí em outubro de 98, de 88, outubro de 88, Uhum. e, e nessa altura dancei em palco. É claro que estava pouquíssima gente enquanto ele tocava, era sobretudo um concerto de música rock progressiva. Sim. E depois uma pessoa que me veio falar, ela disse assim, gostei muito da sua dança. E eu disse, eu fiz umas danças, entrava em palco e saía quando sentia que não estava. Ela disse, não, a sua dança estava perfeitamente coreografada, sempre que você entrava e saía tinha a ver com a música e, portanto, não, foi perfeito. Uhum. E, portanto, essa foi. Depois fiz performance em todo o lado, fiz em Macau, para ilustrar essa exposição que eu fiz lá, em 97, creio. Fiz outra no Japão, porque eu fiz em Osaka e em Tóquio. Então fiz uma exposição em Tóquio também, e veio o meu mestre, com quem eu estudei a dança Buto, que é uma dança japonesa da avant-garde, que é uma Uhum. dança das trevas, como lhe chamam, que não tem nada a ver com o bonitinho, tem a ver com o xamânico, tem a ver com o ancestral, Uhum. tem a ver com o que esse mestre, o Kazuo Ono, veio à minha exposição, Uhum. e eu tirei as fotos todas da dança que ele fez para mim, que foi como meu mestre depois inspirou outras danças. Eu fiz também aqui no Museu do Chiado uma performance, numa exposição do Manel Casimiro, uma instalação grande, com os ovos muito grandes, que se fez um filme que se chama... Como é que se chama? Bem, o primeiro filme que eu fiz como performance chama-se A Natureza do Guerreiro. Um Foi filme? feito em 90.
nos Açores, pelo Rui Simões, tem 13 minutos, é um sonho de 13 minutos, a natureza do guerreiro. Depois, esta que fiz no Museu do Chiado chama-se A Sombra do Jardim, que é um monge que atravessa todo um deserto para chegar à luz. Que giro. Portanto, todas as minhas performances também tratam da espiritualidade, tanto as minhas obras plásticas como as performances. E depois, a última que fiz foi nas Belas Artes, mas como eu tinha programado, eu tinha já a aparelhagem profissional para ser na rua, em frente das Belas Artes, mas depois o diretor decidiu que não, o presidente, fiz no hall e o som saiu todo estragado e, portanto, essa performance só tenho as imagens e não tenho. Gostaria de pôr-lhe música, mas pronto. E, portanto, essa foi a última, foi em 2017, que foi... Agora, o que eu faço muito é performance nas ruas, performance que dura 1 minuto. Como é que é? 30 segundos. Só vê quem vê. Eu estou na rua, está um músico a tocar música, eu faço música endiabrada, porque eu danço ultra rápido, é uma das minhas características, danço ultra lento e ultra rápido, consigo misturar essas duas coisas. Sim. E no meio da rua, ao pé de um banco, que estava na Caixa do Geral de Depósitos, no multibanco, estava uma música a tocar e eu fiz e pronto, durou para aí 10 segundos a performance. Quem viu, viu e estava boquiaberto. Quem não viu, não interessa. Uau! E ao entrar à farmácia também fiz a mesma coisa. Fez e foi embora. Ouviu a música, fez e foi embora. Exatamente, é isso é que eu acho graça. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Fantástico. Muito giro. E essa performance tinha alguma mensagem? Não, esta que fiz da Caixa Geral de Depósitos era pura dança. Boa. Eu não trouxe água para beber nem nada, mas pronto, continua a falar. Diga lá que mais é que quer saber. Só mais uma última pergunta, então. Então pronto, agora o João tem esta exposição no dia 15 de dezembro. Posso ir buscar um bocado de água. Enquanto você vai falando, diga às pessoas o que pensa do João. Eu assim não ouço. O que é que eu penso? Gosto muito do João. O João é um artista muito interessante, muito ligado com a espiritualidade, tem conceitos muito, muito interessantes. Estas estatuetas de miniatura que ele faz ligam conhecimentos do Egito, a interpretações sobre o consumo. Pronto, são histórias que ele sabe contar e que são muito boas de se ouvir. Essas exposições que ele fez na Ásia, a ouvir que nós víamos as estatuetas ao mesmo tempo que ouvíamos, devia ter sido muito interessantes, porque eu já vi uma exposição do João como contador de histórias e vale a pena ouvir. Espero que nesta exposição em Lagos também haja assim uma parte em que o João conta histórias, porque é muito giro. Ganha-se muito em saber o que é que está por trás daquilo que estamos a ver. É o que o Bernardo Pinto de Almeida, é que o meu Jardim Mágico foi capa da última revista da Fundação Gulbenkian, que se chamava Colóquio Artes. Foi um jardim mágico meu. E o texto era do Bernardo Pinto de Almeida e um texto meu. E ele começa justamente o texto acerca da minha obra dizendo: João da Mota, que é como ele me chama, João da Mota, é um cantador de histórias. Pois, e é mesmo. Então, sobretudo, contador de histórias. Pois é verdade. Isso aplica-se ao tridimensional, à performance, aos livros, à arte, a tudo. Sou um contador de histórias. Eu até tenho uma história muito divertida que podes explicar às pessoas, porque as pessoas pensam: mas como é que eu cheguei aqui à Terra? Eu vou-lhes contar, se tiver tempo, claro, a seguinte história. Eu outro dia, isto já foi há mais de 10 anos, estava nas lojas centrais da galáxia, que não existem num sítio físico, aquilo é virtual. Quando os compradores sentem, os vendedores sentem que há compradores suficientes, eles criam assim uma espécie de um planeta virtual onde as pessoas acorrem de todos os planetas. Então, eu estava lá, sem ser em corpo físico, assim em cima de uma espécie de corredor, a olhar para baixo, e vi duas cerizas. Cerizas são dois seres femininos de dois planetas diferentes. E havia uma de um planeta mais evoluído e outra de outro planeta menos evoluído. Sim. E dizia a menos evoluída: esses seres do planeta Terra, eles são mesmo bidimensionais, não são? E a outra: não, então eles não acreditam que quando o mar acaba caem?
Não, não, não. Já se lhes disse que o planeta é uma bolinha que gira pelo espaço. Ah, está bem. Eu fiquei intrigado com esta conversa e segui-as. Foram para a loja dos jogos e a mais sabichona aponta assim para um jogo e diz assim: Ah, este sonho terra, isto o que é? Minha senhora, então, é um jogo disponível para encarnação. Encarnação? Ah, isso já não se usa. Oh, minha senhora, e não só este jogo é para encarnação, tem aqui um subprograma que tem que ser comprado também, que é corpo físico. Corpo físico? O que é isso? E diz a outra, eu não sei bem também, mas olha, acho que é roupa ambiente. Ai, corpo físico, também quero um. Então, então agora, como é que eu adquiro este jogo, este programa, este sonho terra? E o homem diz: só tem que assinar duas condições. Então, quais são? Então, a primeira é: acredito no espaço e no tempo. Ai, com certeza, pois se é um jogo, tem que ser com espaço e com tempo. Assino já. E a segunda condição? Minha senhora, acredito na morte. A morte? Então, o que é isso? Oh, minha senhora, o fim do jogo. Ai, com certeza, acredito na morte. E assinou. E assim é como as almas incautas chegam à Terra. É uma ótima história. Muito bom. Basta essas duas assinaturas. Acredito no tempo e o espaço e acredito na morte. Tudo o resto é as entrelinhas que ela só perguntou uma coisa. A sabichona, a outra assinou logo. A primeira ainda viu lá nas letras pequenas do contrato: ai, mas diz que há muita guerra neste planeta. O que é isso da guerra? Oh, minha senhora, uma profusão de vermelho. Ai, eu gosto imenso de vermelho. E assim foi que veio para o planeta da guerra, porque achou que era tudo cores e tal. A bela história. João, e agora, e neste momento o João vai fazer essa exposição no dia 15, pronto, que tem a ver com esta realidade, a maneira de ver do João Sim. e a sua história, não é? E o João tem mais algum outro projeto em mente, além dessa exposição, ou que inclua esta exposição? Ou se calhar a exposição Eu, é agora o próximo projeto. as minhas coisas estão todas, não digo entarameladas, mas estão todas ligadas. Uhum. Ou seja, nessa exposição, eu realmente tenciono fazer uma performance, porque uma das partes é uma mesa em que eu construo, eu tenho muitas máscaras para essas tais subpersonalidades que acabámos por não falar, que há bocado perguntou. Exato. Tenho uma mesa com um grande espelho, é uma espécie de toucador, Sim. onde as pessoas, porque aquilo pode ser interativo, podem escolher. Eu fiz uma série de máscaras, tenho para aí umas 10 máscaras de tamanho da cara das pessoas. E as pessoas podem escolher ir-se ao espelho. Só isso já dá um filme. Cada pessoa, as máscaras que escolhem, essa é a minha experiência, tem tudo a ver com elas e revelam as pessoas, às vezes, no que ela não quer. Que Sim, as sim. máscaras acabam por sair a verdade. Uhum. Então, eu vou lá ter as máscaras todas. E então, eu vou usar estas máscaras para verem como é que as pessoas se identificam. Uhum. Que giro. E essas máscaras têm a ver com as suas subpersonalidades? Esta máscara é a nossa identidade comum, porque nós todos somos o Cristo, Uhum. somos todos os filhos de Deus. E, Sim, portanto, esta máscara é a máscara comum, não é uma subpersonalidade, é o contrário, é a minha personalidade mãe, se pode dizer. sim. Uhum. Pronto, as pessoas podem ver-se em si próprias, podem ver o Cristo, podem ver mais assim, Sim. pode-se ver como um quadro, por exemplo, pode-se tirar esta foto, olha, Aham. uma bela foto. Aham. O que é que achou? Acho muito giro, acho que é muita gira. Acha? Então, Claro. e esta, o que é que acha? Então esta é a mesma com cabelo diferente. Não,
Esta é completamente diferente. Esta foi a primeira que eu fiz, pois achei que era muito pequenina e fiz a outra, porque esta vê-se o resto aqui. Ah, ok. Esta é muito pequena e tem cores mais diferentes. Está bem, mas Esta é tem mais essa amarela, a outra é mais pequenina. vermelha. Hum? Também são quase iguais, não é? Sim, é sempre o Cristo. Sim. Então, está bem, todas as Então é máscaras sempre são o Cristo, é isso? Não, são só duas. Ah, Eu só tenho duas máscaras do Cristo. Eu podia fazer negócio com máscaras do Cristo e vender na rua. olha, nesta Mas altura que você máscara está a dar, se assim. calhar é um bom negócio, não é? Era um bom Usar a toda negócio. Se tapada. quiser, fazemos uma empresa como você, empresária. Podíamos Ah, fazer essa empresa. Máscaras do Cristo. muito bom. Uma Está bem, empresa olha, pronto, esse ótima. é o próximo negócio, então, o próximo projeto. Tenho imensas máscaras, mas outras são mais mastronças. Deixa lá ver outras. Então, espera lá. Aqui tenho outras mais. Deixa lá ver. Eu tenho aqui. Ai. Ó João, eu acho que se calhar já vamos terminar a nossa reunião, não acha? Vamos só ver outra máscara. Uma máscara mais da natureza. Boa. Ai, que gira. Ai, essa é muito gira. Isso é uma subpersonalidade do João? É que não sei qual Ó é João, explique esta. lá a história das subpersonalidades, como é que isso foi? Ah, Faz favor. a história das subpersonalidades foi a Carlota, que é a minha fotógrafa, que faz-me sempre fotografias e faz de mim gato sapato. Agora pões isto assim, agora pões aquilo assado. Sim. E, e então ela veio aqui a casa para aí há uns 4 meses Uhum. e tirou várias fotos que eu sugeri e que ela sugeriu também. E depois eu olhei para aquelas todas, para o conjunto de fotos e vi que dava 6 subpersonalidades. Uma delas não era subpersonalidade porque era o Cristo, mas que Uhum. havia 5. Uhum. Havia um que era o comandante da nave Terra. Que é qual? É um que está lá agora, não sei. Está bem. Ele tem nome? É um que está vestido de. Tem uma farda de general branca. Ok. E depois, a outra é a Marília, que é também a Cassandra. A Cassandra faz profecias muito negativas. Uhum. Mas quando era mais nova, era pastora, era mais um bocadinho, era mística, mas era um bocadinho fútil também. Uhum. Então a Marília tem uma foto muito fútil, como mulher, muito divertida, e já alguém sugeriu que eu me devia maquilhar, se estou a fazer de mulher, e eu já tenho a maquilhagem ali para aí há 4 meses também, ou 3 meses, e ainda não a fiz. Tenho um dia que maquilhar para ser fotografado como Marília. Sim. E depois tem um outro que é um guerreiro, um guerrilheiro, e já nem sei aqueles personagens todos. Eu tenho muitos personagens, Está bem. não sei o que diga sobre essa pergunta, porque não são heterónimos, porque eu não escrevo com nomes diferentes. São 6 personagens que o João criou, mas criou 6 porque cada um corresponde a uma característica do João? Sim, portanto, primeiro tem que ser o lado feminino, porque nós temos um lado masculino e um lado feminino. Uhum. Portanto, essa é talvez a mais importante, a Cassandra, que foi Marília, a mais nova, quando era pastora. Depois tem esse que é o lado militar do comandante, que já foi de uma nave em Júpiter e que agora é comandante desta nave, que chamam Planeta Terra. Uhum. Esse é um outro personagem, no outro extremo, digamos. Depois há, como eu disse, o Cristo, mas esse não é um subpersonagem, é um super personagem, chamemos Sim, assim. sim. Pois tem várias outras figuras. O mais engraçado é o João, que é muito simples e humilde, porque eu já não faço nada por mim, só deixo Deus fazer por mim. Portanto, Hum. esse é o João, é um dos personagens, é este, que é um personagem que se está a tornar qualquer dia desnecessário, porque Aham. Hum. já deu o que tinha a dar. Diga isso, João. A esperança da vida é mais alta.
Qualquer dia já. Todos nós somos sujeitos a Qualquer dia somos todos Cristo. pois, é verdade. Uhum. Quem sabe? Está bem. Ok, João, olha, acho que foi ótima a nossa conversa, obrigada. Obrigado, eu. Foi bom porque acho que foi a primeira vez que falámos assim tão, sobre todos os assuntos do seu trabalho, não é, João? Sim, foi muito boa esta conversa, foi ótima. Foi, Uhum, foi ótima, falámos de tudo, não há assim nada que. uhum. Sim. Não, quer dizer, a única coisa que eu poderia dizer é uma palavra de encorajamento às pessoas, saberem que tudo vem por bem, as coisas que parecem horríveis, como esta história do Covid. O Uhum, Covid é psíquico e é espiritual. E por isso é uhum, que os políticos e os cientistas estão às aranhas, porque isto tem efeitos estranhíssimos e tem sintomas, passam dores de cabeça para os pés e depois passam para ali. Portanto, isto não é uma doença normal, não tem nada a ver com um vírus normal. Mas isso ainda não se pode reconhecer. Os políticos e os cientistas ainda não querem reconhecer que não é uma doença normal. Ainda uhum. vamos ter que esperar, com paciência. Sim. E agora isto vai dar uma oportunidade extraordinária para as pessoas despertarem deste sonho, porque Uhum, este é o sonho do exílio. Estamos a uhum, julgar que caímos do céu e estamos aqui nesta multiplicidade, na guerra, na dor e na doença. Mas no fundo nós somos eternos, imortais, somos puros espíritos, somos divinos, somos Deus. uhum. Então essa é a oportunidade que está a dar às pessoas. Se elas querem, embarcam e Uhum. são Uhum. libertadas. Então, Se elas querem continuar nesta cena, pois que continuem, cada um tem o seu livre-arbítrio. sim, está bom. Muito obrigada, João. Nada. Vemo-nos na exposição dia 15 de dezembro em Lagos. Obrigado, obrigado, Beijinho, obrigado. choque. Luís, obrigado. Tchau. Até à próxima. Beijinhos. Tirar aqui, gravar. Eu gravo. Muito bem.